Eu quero, querido, que você receba comigo com bastante alegria nosso primeiro pregador dessa conferência aqui nessa tarde, aqui nesse sábado. Vamos receber com muita alegria, louvando e aplaudindo ao Senhor. Vamos receber o pastor Hugo Brito, da Lagoinha Cuiabá. Você pode aplaudir o Senhor? Você pode aplaudir? Aplauda mais forte, aplauda mais forte. Aplauda mais forte ao Senhor pela vida dele. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu tô até bonito nessa foto, gente, desses slides. Tem crente cheio do Espírito Santo aqui, diga glória a Deus. Não, eu acho que você ainda tá dormindo ainda, porque me disseram que a Lagoinha Lafayette é uma igreja avivada, mas tô sentindo um frio, uma geladeira aqui. Tem crente cheio do Espírito Santo aí, diga glória a Deus. Você está preparado para viver uma atmosfera nesses próximos dias, ontem, hoje, amanhã, que vai te levar para uma nova dimensão espiritualmente? Você está comigo? Os céus vão responder o seu clamor nessa noite, nessa tarde, nesses dias que estaremos aqui. Glória a Jesus. Você pode sentar no seu lugar, aplaudindo ao Senhor Deus com alegria. Diga: Deus é bom. Aleluia. Deixa eu só arredar isso aqui para cá, porque eu sou meio atrapalhado um tiquinho, sabe? Mas Deus é comigo, amém? Aleluia. Não tem uma plataforma para eu ficar aqui, não? Eu tenho meio média altura. O palco é mais alto que o pastor, gente, mas o nível de glória transborda, amém? Para nós é uma honra poder desfrutar dessa realidade que temos vivido em Lagoinha Global. Quantos são apaixonados pela visão da nossa igreja? Diga glória a Deus. Os músicos não me abandonem, que vocês são cheios do Espírito Santo. Eu quero vocês comigo, amém? Pode ficar a banda, por favor. Para nós é uma honra estar aqui. Para mim é a primeira vez. A minha esposa já esteve com vocês aqui, e é o que a gente tem ouvido falar, é o que nós temos experimentado dentro da Global. Tem tocado também em cada uma das regiões, inclusive Cuiabá. O que a gente tem vivido ali é algo tão precioso. Quando já ouviu falar, gente, de Cuiabá? Que o fogo de Jesus seja com vocês como é lá em Cuiabá, viu? Porque lá o trem é 45 graus na sombra. E Jesus me trouxe para passar frio aqui. Ele sabe, como diz o meu avô, Deus sabe o que faz, a gente não sabe o que diz. Mas, a convite do pastor Rodolfo, me senti muito honrado em poder trazer uma palavra para cada um de vocês. Eu sei que estão aqui desde ontem nessa imersão. Fiquei sabendo que teve um tempo com os intercessores. Aqui tem uns tochas aí, gente. E certamente, desde quando eu entrei neste prédio, a glória era palpável. E eu não preciso fazer ou falar isso para te persuadir, não, muito pelo contrário, mas é para testificar aquilo que vocês já estão gerando nesses dias. Mas quando nós temos o entendimento de um encontro profético, de uma conferência profética, de um ajuntamento profético, nós temos que ter claro no nosso coração de que o ambiente profético é trazer o alinhamento dos céus à terra. Se eu fosse você, já ia preparando o seu coração, já ia se ajeitando na sua cadeira, porque o peso da glória profética vai te inundar nessa tarde. Eu posso ouvir um amém? Porque os céus vão ficar baixinho aqui cada vez mais. Eu não sei se você entende o que é a dimensão da região celestial, dos céus, mas na oração do Pai Nosso, Jesus diz: olha, que seja feita a tua vontade aqui na terra, como é nos céus. Nos céus não há lugar para escassez. Eu posso ouvir um amém? Nos céus não há lugar para enfermidade. Eu posso ouvir um amém? Nos céus não há lugar para medo, angústia, depressão. Então, meu irmão, você entrou no ambiente profético e a realidade dos céus vai te acompanhar por onde quer que você ande. O teu ministério não será mais o mesmo, a tua igreja local não será mais a mesma, porque é sobre o poder explosivo de Deus, é sobre a dunamis dele, que nos invade, destrói tudo que não pertence a ele, dilacerando todo o mal. Então, meu irmão, você vai andar pisando cada vez mais na cabeça de Satanás, pisando em serpentes e escorpiões, porque você está sendo elevado a um novo nível de autoridade espiritual. Desde quando eu entrei aqui foi muito forte o entendimento de que Deus põe amor naquilo que eu vou falar agora. Guarda seu coração de qualquer vaidade, mas estão levando vocês em uma nova patente espiritual.
Esse final de semana é um final de semana profético, onde vocês serão elevados a um novo nível de glória, de dimensão espiritual. E talvez para você é só mais uma conferência. Talvez você venha aqui só por conta de obediência. Eu vou lá, senão meu pastor vai me demitir. Mas o nosso Deus, Ele é especialista em fazer de dias comuns ambientes extraordinários. Talvez para você é só mais uma conferência, talvez para você é só mais um ajuntamento, mas os céus já estavam movendo em teu favor antes de você pisar os pés aqui neste lugar. E eu oro em nome de Jesus para que qualquer tentativa das trevas de impedir você, a tua casa, levanta as tuas mãos que eu estou profetizando, os teus filhos não haverão prosperidade nos planos das trevas, mas hoje o alimento dos céus toca a tua realidade, e sobre as suas mãos levantadas Ele vem com poder, Ele vem com clareza, Ele vem com alinhamento, que em nome de Jesus o nível de glória e autoridade que você acessa nessa tarde já te leva para esse lugar de promoção espiritual. Se você sela isso, aplauda Jesus com alegria no seu coração. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Abacuque, no capítulo 1. Obrigado uma vez aos pastores da casa pelo carinho, por nos receber. Agora tem que pagar a dívida, viu? Vai para Cuiabá, mas não é para Experience. Tem que ir para ter um tempo com a gente lá. Mas abra comigo a sua Bíblia em Abacuque. Nós vamos percorrer um pouquinho este livro, que é muito conhecido, mas eu peço a Deus que me dê a graça de ser um instrumento na sua vida nessa noite, nessa tarde, onde nós vamos desfrutar de uma revelação específica para aquilo que Deus quer falar aos nossos corações durante essa tarde. Porque sim, é fato de que existe nível de glória, é certo que Deus Ele nos capacita com autoridade, com ferramentas espirituais, mas de verdade a gente sabe que nem sempre é fácil. Você está comigo? Eu não sei você, mas viver a realidade do reino de Deus, viver a realidade dos céus, inevitavelmente você terá desafios, você terá perseguições, você terá, situações que vão tentar te paralisar. Mas a visão de Deus para o seu coração, ela vai descer de uma forma tão clara nesses dias, aonde a unção da perseverança vai te tomar, aonde você vai permanecer, e não somente isso, já se torna um cristão inabalável. Os fortes ventos não vão te sucumbir. Você pode passar pelo fogo, mas você não se queimará. Você passar pelas águas e elas não te cobrirão. Porque quem tem uma palavra tem tudo. E se Deus é com você, nada, nem ninguém pode ser contra você. Esse Deus que é grande, que é poderoso, até os montes se derretem como cera diante da presença dele. Não há nada tão grande que permaneça em pé diante da presença de Deus. Então os teus inimigos cairão por terra. Mas tem desafio, não é pregar sobre um evangelho triunfalista não, de que seremos somente a realidade do nível de glória, de poder, de autoridade. Tem perrengue sim. Quantos pastores nós temos aqui? Levanta as mãos. Olha isso, gente. Você poderia ter sido empresário, jogador de futebol, né? Que ser pastor agora aguenta. É fácil plantar a igreja? Vamos combinar. É fácil você dizer sim ao seu chamado? Vamos combinar. Tem as suas perseguições, tem os seus dias ruins, e de verdade, muitas vezes a gente tem até alguns questionamentos plausíveis diante da presença de Deus. Pai, por quê? O que o Senhor quer me comunicar? Por que essa dificuldade? Por que esse desafio? Por que tantas perseguições? Mas quando eu entendo que eu estou vivendo o propósito, eu sei que todas as coisas vão cooperar para o meu bem, porque não é sobre mim, mas é sobre o propósito sendo se cumprido. Eu quero dizer algo para você: se você estiver disposto a viver o propósito de Deus, você permanece intocável. Pode vir vento, pode vir tempestade ou perseguições, mas quem está vivendo o propósito, no propósito tem livramento, diga amém. No propósito tem provisão, diga amém. Vivendo o propósito, você está protegido. Mas é claro que todo o ajuntamento profético é um alinhamento dos céus com a terra, e isso tem sim seus embates. Quando a gente olha a realidade, por exemplo, do profeta Abacuque, um dos profetas menores do Antigo Testamento, não se tem muita história acerca da sua identidade, da sua vida, mas deu para entender que nos 3 capítulos ao qual ele pôde escrever o seu relacionamento com Deus, é algo que foi diferente de demais outros profetas.
Porque qual que é a função de um profeta? Você está comigo? Presta atenção aqui, olha. O profeta, ele é a boca de Deus aqui na terra. Ele é o instrumento. Então, qual que é uma das funções, do ofício do profeta? Ele ouve a Deus e comunica com o povo. Ele ouve a Deus e direciona o povo. E todos os profetas, a maioria deles, quando a gente enxerga isso no Antigo Testamento, essa era a característica, mas Abacuque era diferente. Abacuque tinha uma forma profética muito peculiar, muito única. Ele pouco falava com o povo, muito pelo contrário. Os seus registros estão mais em um diálogo com Deus do que um diálogo com o povo. E eu já quero te levar para essa realidade agora, em nome de Jesus. Passe mais tempo com Deus do que com os homens. Fale mais com Ele do que com qualquer outra realidade. Para viver alinhamento profético, para viver a realidade dos céus, tem que gastar tempo em oração. Cadê os irmãos do monte aí? Diga glória a Deus. Então esse é o entendimento onde Abacuque, ele tem sim, sabe, as suas questões, mas desde o entendimento do seu nome até o cumprimento do seu ofício foi permeado nessa característica tão específica, tão única. O nome Abacuque traz o entendimento de ser abraçado em meio à dor, ser abraçado em meio aos questionamentos. Você tem noção da unção que está sendo liberada sobre a tua vida? Mesmo em meio a questionamentos plausíveis, eu vou aumentar o nível, mesmo em meio a dores, você é abraçado por esse Deus de amor. Ele se faz presente, a promessa dele é de que ele estaria contigo por todos os dias, até a consumação dos séculos. Pode estar difícil, mas não pare. Persevere. Deus vem com uma unção nessa tarde de avanço, de romper, de perseverança. Você não é daquele que olha para trás ou retrocede, muito pelo contrário, você avança mantendo os olhos fixos em Jesus e abraçado por Ele, mesmo em meio a qualquer dor que possa ser real. Quando a gente olha para Jesus no jardim de Getsemane, Ele fez uma oração clara, transparente e verdadeira. Disse: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E nessa hora os céus abraçam Jesus, claro que numa fala poética, mas o fortalecendo para viver o propósito, mesmo em meio a dores. Viver o ministério, viver a vida ministerial, viver a vida no chamado, numa entrega, numa devoção, inevitavelmente vão te arrancar dores, lágrimas, cicatrizes, traições. Mas quando a gente olha para Jesus, está escrito lá em Isaías que nele não havia perfeição alguma. Ele foi culpado, condenado, cuspido, maltratado, humilhado, mas ainda assim foi para a cruz como uma ovelha muda, sem se defender, porque ele estava desfrutando da justiça divina. Cadê os carismáticos aqui? Diga glória a Deus. Um pouco de justiça divina. Você não vai precisar se justificar, você não vai precisar se defender, você não vai precisar mais usar os seus lamentos ou suas desculpas. Não, a justiça dos céus vem em teu favor, e Ele é teu fogo defendedor. Ele é aquele que te protege, Ele é aquele que te capacita, Ele é aquele que te abraça, mesmo em meio a dores, a ressentimentos, a situações que tentam te paralisar. Mas de uma forma muito legítima, Abacuque, ele escolheu permanecer e confiar, mesmo apesar de qualquer cenário de insegurança. Eu quero te levar num nível de maturidade a entender que talvez questionar a Deus ou indagar a Ele não significa murmurar contra Ele. Existe uma diferença muito grande nessa realidade. Você murmurar vai revelar diretamente o nível da sua imaturidade, mas o nível da tua confiança revela o nível do teu posicionamento em Jesus Cristo. Pai, está doendo, mas eu permaneço. Como diz a música dos pentecostais, está chorando, louve, está sorrindo, louve, em todo tempo louve, amém? Você está comigo aqui? Diga glória a Deus. Então dessa mesma realidade de Abacuque, a falar mais com Deus do que com os homens, a ser abraçado em qualquer desafio ou tempestade, eu oro para que sobre a sua vida essa mesma unção recaia de uma forma tão poderosa que você vai começar a enxergar tudo como Deus vê. Fala assim comigo: alinhamento profético. Desse jeito está tudo desalinhado. Acorda, abençoado. Fala comigo: alinhamento profético é enxergar segundo a ótica divina.
vai começar a ver como Deus vê. O que talvez para muitos seria motivo de vergonha, para você vai ser de testemunho. Talvez o que era para você lágrima, na verdade é uma promoção espiritual. O que para você talvez era uma perseguição, na verdade era você sendo provado e aprovado por aquele que te chamou. E aí, meu irmão, aquilo que era grande demais hoje, amanhã vai se tornar pequeno, porque o nível de glória vai te fazer caminhar segundo a ótica divina. Pai, desce os céus aqui neste lugar, venha com tua glória, venha com teus propósitos, mas eu não saio deste lugar de permanência, de dependência e de confiança no Senhor. Aleluia. Quando você olhar toda a circunstância ao teu redor, como Deus vê, você verá que tudo aquilo que parece ser grande é pequeno diante da presença dele. Eu me lembro quando nós começamos o trabalho de Lagoinha Cuiabá, eu tinha um sonho de fazer o Fast Kids no melhor buffet da cidade. Isso custou muito e nós renunciamos muita coisa e fizemos essa festa. Alugamos esse espaço para fazer só a festa do departamento infantil. Anos depois, o buffet se tornou o nosso Lagoinha Kids. Você não está entendendo? A gente era tão desafiador, às vezes está num ginásio. Deus já nos deu o ginásio da cidade, Lagoinha Lafayette, você não está entendendo? Vocês vão invadir as ruas dessa cidade, liberando a vida, a cura. É o nível de glória que não vai comportar nesse imóvel. Deus vai liberar vocês para poliesportivos, para ginásios, mas muito mais. Já será a igreja mais influente, trazendo a realidade dos céus aqui na terra. Se você está comigo, aplauda Jesus, Lagoinha Lafayette. Sejam bem-vindos ao campo de conquista, autoridade e ousadia do Senhor. As guerras não vão te parar, as perseguições não vão te enfraquecer, mas hoje você é moldado, preparado e liberado para viver um novo nível de glória, em nome de Jesus. Se fosse o profeta Vitor Hugo, estava cheio de envelope aqui. Estou só esquentando. Já vem a pastora Bianca, vem? Outro nível de glória. Já Saulo está aí com outro nível de glória. Mas realmente Deus está nos levando a um nível de ousadia, de graça, de uma forma muito poderosa. Mas vamos à leitura do texto. Abacuque 1. O texto vai dizendo, eu vou ler rapidamente alguns trechos dos capítulos. E a gente vai discorrendo debaixo daquilo que Deus tem para cada um de nós. Abacuque 1. Deus vai dizendo assim, ó. Abacuque ele vai questionando a Deus. Ele diz assim, até quando, Senhor? Até quando eu vou clamar por socorro, sem que o Senhor me ouça? Até quando eu vou ficar gritando ao Senhor? Existe tanta violência, sem que o Senhor traga algum tipo de livramento ou salvação. Até quando? Senhor, porque o Senhor me faz enxergar tanta injustiça e contemplar a maldade? Porque o Senhor me faz enxergar essas realidades de destruição, de violência. Todas essas realidades estão diante de mim, e há luta e conflito por todos os lados. E é por isso, Deus, e ele vai questionando de que a lei do Senhor, ela se enfraquece no coração do teu povo, e a justiça, ele vai dizendo de forma muito clara, ela nunca prevalece. Olha o senso de justiça própria de Abacuque, ao ver talvez, segundo a tua ótica natural, algumas inconformidades, algumas injustiças, e ele vai questionando, Deus, até quando que os ímpios que prejudicam os justos, e assim a justiça ela acaba sendo pervertida? Versículo 5 vai dizendo que o Senhor ele responde essa indignação, esse questionamento de Abacuque. E eu vou liberar essa verdade sobre a tua vida também. Você viverá a resposta daquilo que você clamar no altar. Deus ele vai te dar a direção, Deus vai te dar graça, mas você vai entender que o que você mais precisa é da presença dele. Porque Abacuque estava vendo tantas coisas, e por um certo momento ele não viu uma voz profética trazendo os próximos passos ou a próxima direção. Mas eu quero te dizer que o silêncio ele também é resposta. O silêncio da parte de Deus não significa sua ausência. O silêncio também é alinhamento profético. Talvez Deus está te levando para esse nível de maturidade, de entender que Deus, fazendo ou não, ele continua sendo Deus. Mas eu quero te dizer que nessa tarde
tem respostas do céu para você. O texto continua dizendo assim: olhem as nações, o Senhor respondendo a Abacuque. Você pode contemplar ela e fique assustado, atônito, pasmem, pois os dias de vocês farei algo em que não creriam, nem se lhes fosse contado. Eu estou trazendo sim os babilônicos, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra. Aqui eles estavam passando por uma opressão do reinado inimigo babilônico, e aí o entendimento desse enfraquecimento da caminhada foi trazendo o apostatar no nível de fé do coração do povo de Deus. Então a perseguição trazendo o enfraquecimento, a pressão política e social trazendo o desfoque do povo de Deus, e Deus usa aquilo que Ele quiser para que o propósito seja cumprido, até mesmo Satanás e seus demônios. Até porque ser usado por Deus não significa ser aprovado por Ele. Deus usa jumento, Deus usa pedra, Deus usa mula, Deus usa o pastor Hugo, Deus usa qualquer um, meu irmão. É um privilégio ser usado por Deus, sim. Mas nessa tarde nós estamos indo para uma caminhada de ser aprovado por Ele em qualquer cenário ou circunstância, mantendo caráter irrepreensível, uma conduta que exalta o nome do Senhor Jesus. E aí, meu irmão, não importa o que você passe, vai passar e você vai permanecer. Você pode dizer um amém aí? E o texto vai dizendo: olha, eu estou trazendo, versículo 6, os babilônicos, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para se apoderar de moradias que não lhe pertencem. É sim uma nação apavorante, é sim uma nação temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina, que mergulham para devorar. Todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam como o vento do deserto, e fazendo tantos prisioneiros quanto a areia do mar. Menosprezam os reis, zombam os governantes, riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas conquistam. Depois passam como vento e aí prosseguem. Homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Tu não és desde a eternidade, meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste esta nação para executar juízo. Deus usando uma realidade já caída para que a justiça dele fosse estabelecida. Entenda algo em nome de Jesus: nem toda perseguição é punição, mas é tratamento e preparação, e é justiça divina. Porque quem vive propósito não tem medo da justiça divina, porque vivendo o propósito, a justiça já é para mim proteção, livramento, graça e favor. Mas aqueles que são ímpios, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão vivendo fora do propósito, aí sim a justiça vem para condenação, vem sim mesmo para exortação. Mas para nós, justiça de Deus é graça e favor. Pode aplaudir Jesus? Aleluia! Meu Deus do céu! Aleluia! Então aqui a gente vê claramente Abacuque, ele questionando a Deus, mas ele tem esse relacionamento e esse diálogo de uma forma tão clara, de uma forma tão poderosa, e Deus o posiciona para viver um novo nível de autoridade. No capítulo 2, o versículo vai dizendo assim, ó, Abacuque, ele diz: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá, e a resposta que terei à minha queixa. Diga: ficarei como sentinela. Diga: tomarei posição. Diga: aguardarei no Senhor, e eu terei as respostas a qual eu preciso. Aqui
Abacuque, ele está se colocando neste posicionamento espiritual para viver a realidade sobrenatural. Por-me-ei como torre de vigia. Torre de vigia, igreja, é estar atento, é estar mesmo vigilante a qualquer sinal. Torre de vigia é o entendimento onde Deus nos coloca em uma elevação de percepção espiritual diferente. Torre de vigia, não sei você, mas eu sou da época da torre de oração, Gideões de oração, 24 horas de oração. Tem crente que gosta de oração e intercessão aqui, gente? Para você viver novos níveis de glória, esse posicionamento de se colocar nessa torre forte é indispensável. É assim voltar à realidade do monte, na oração, na madrugada, propósitos de jejum e oração. Eu repreendo qualquer crente Nutella, mas o crente raiz, ele busca o Senhor de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Se colocar neste lugar de torre é um lugar de separação. Quando a gente vai para o monte, gente, o que é entendimento do monte? É você sair de qualquer distração para ter uma livre comunicação com teu Deus. Ele te coloca em um lugar elevado, ele te coloca numa torre forte, ele coloca no alto monte, para que você tenha uma percepção do nível espiritual de uma forma mais ampla, de uma forma mais panorâmica. E eu vou declarar essa autoridade sobre a tua vida. Você vai enxergar coisas que outras pessoas não verão. Você vai ouvir a Deus como outras pessoas não ouvem. As experiências que Deus vai te dar do mundo espiritual serão tão poderosas que ninguém na tua casa, na tua família viveu até hoje. Volte para o lugar da torre forte, fique vigilante, sentinela, porque Deus vai rasgar os céus em teu favor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Entendimento estar neste lugar de torre, nesse lugar elevado, e com uma visão de sentinela, atentos, guardas da visão. O que Deus tem levantado sobre a realidade de Lagoinha Lafayette, presta atenção nisso. É uma visão tão poderosa, é uma visão tão única. Eu sou grato a Deus pela realidade da nossa convenção, a nossa igreja local. Eu sou apaixonado pela visão que nós carregamos. Mas Deus tem liberado uma unção específica em cada geografia, e Ele tem derramado uma unção de avanço, de libertação. Aqueles que eram esquecidos passam a ser encontrados. Aquele que não tinha casa passa a habitar em família, por conta da visão que está emanando deste altar. Mas Ele levanta alguns como sentinelas para estar na torre de vigia, que serão aqueles que terão um coração leal, um coração de fidelidade, um coração de integridade. A entender, Pai, eu recebi a visão que o Senhor derramou através do anjo local, da convenção da nossa igreja, e eu me ponho neste lugar de estar como sentinela, como vigia, guardando, observando, protegendo a visão. Deus está levantando fiéis escudeiros aqui nessa tarde, que vai proteger a visão de tal forma que vocês serão indestrutíveis, imparáveis, até mesmo improvável, mas viverão milagres da parte de Jesus, por conta de um posicionamento. Por que está neste lugar elevado? Por que está neste posicionamento em alto, na torre? Porque a visão clara, ela está ligada diretamente ao teu posicionamento. Vou repetir, a visão clara dos céus para você está ligada diretamente ao teu posicionamento. É por isso que quando você se posiciona, você enxerga, ouve, vê coisas que ninguém vê, porque você começa a caminhar segundo o sobrenatural. Aí as pessoas vão dizer: nossa, mas não faz sentido, nossa, mas é loucura, o pastor vai mudar de imóvel, para quê? Ele está no lugar de sentinela, ele está ouvindo o que a maioria da igreja não ouve, ele está enxergando o que a maioria da igreja não enxerga, mas ele se posicionou neste lugar de torre de vigia, de busca, de oração, de intercessão. Vou repetir, se você se posicionar em lugar de torre de vigia, você verá realidades sobrenaturais, além do normal, realidades que talvez para você não faça sentido no natural, mas Deus, Ele é especialista em quebrar a lógica humana. O nível de glória e autoridade que vocês virão, eu profetizo isso em nome de Jesus, não vai comportar na calculadora.
Não adianta tentar colocar no natural, não vai ser possível. Viver o sobrenatural está acima do natural. Vocês vão começar a enxergar cada vez mais curas, sinais e maravilhas, mas é necessário estar neste lugar de dor. Isso fala de renúncia, isso fala de fidelidade, isso fala de lealdade, isso fala de busca ao Senhor. Está neste lugar de torre não é simplesmente para uma percepção espiritual elevada, não, meu irmão, mas é um posicionamento de responsabilidade diante daquilo que Deus está confiando a mim e a você. Mas não temas, porque eu sou contigo, foi eu quem te chamei. Então seja forte, seja corajoso, eu estou contigo. Deus está chamando os vigias dessa geração para retornarem ao lugar da torre, ao lugar da busca, ao lugar da intercessão, ao lugar da contemplação espiritual. Se esse é você, por que está parado? Por que não aplaude? Por que não separa? Deus te comissionou para viver uma percepção nova do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Oh, Jesus, eu sou o mais tradicional de todos, tá? Eu sou mais conservador, eu sou mais reformado. A minha esposa que é pentecostal. Diga assim comigo: a clareza da visão está ligada diretamente ao local a qual estamos posicionados. Conseguiu transmitir a tela? Vai mandar, né? Coloque para mim aí, por favor, a tela da mensagem. E aí nisso nós temos um entendimento. Torne a visão clara. Olha isso aqui, torne a visão clara. Você tem que falar daquilo que Deus está gerando aqui em Lafayette. Você tem que testemunhar o que Deus está fazendo aqui. Eu pastor não me enxerga. Porque nunca vão me chamar para liderar. Posicionamento não tem nada a ver com posição. Posicionamento não tem nada a ver com título. Posicionamento tem a ver com identidade e convicção a qual Deus te chamou, meu irmão. Tudo que você precisa para viver uma visão clara já está em você. E se chama doce e perfeito Espírito Santo. Seja fiel no pouco, que no muito eu vou te colocar. Tem gente que não está honrando a lealdade ao qual daquilo Deus já te confiou na tua mão agora e está querendo outro nível de glória. Para quê? Para quê? Eu sou pastor convidado, pode bater um pouquinho? Convidado nada, eu sou pastor de vocês também, amém? Não é sobre título. O que você está fazendo com o teu Instagram? Está evangelizando ou está postando look? Gasta mais tempo para montar a foto do post do que o tempo do devocional. Quer viver uma visão clara, mas não tem empenho, não tem dedicação. Não quer limpar o banheiro, não quer estar no estacionamento, não quer estar no kit. Mas se para plantar a igreja tá bom, mas se é para poder abrir conferência tá bom. Meus irmãos, Deus está levantando sentinelas aqui que são leais a visões de um posicionamento, mesmo sem ter posição. Você pode estar no lugar mais escondido. Deus é aquele que não dormita nem de dia e nem de noite. Ele te tira de trás das malhadas, porque Ele é aquele que promove e remove, aquele que institui e destitui. Ele é soberano, Ele é poderoso. Mas à medida que você se posiciona, Ele te dá poder, autoridade. Crentes posicionados vivem em visão clara do céu. Aí não tem vozes de distrações, não tem palavras de ofensa. Cristo foi rejeitado, mas permaneceu posicionado. Eu oro para que toda rejeição reverta em você testemunho de graça e favor. Você vai dizer: olha, apanhei mesmo, mas permaneci. Um posicionamento claro requer renúncia, requer diminuir o eu para viver realidades tão poderosas em qualquer ofício. Diga comigo: torne a visão clara. Nós vimos aí no versículo 2 do capítulo 2, vai dizendo assim: escreva a visão, torne ela legível sobre tábuas, para que quem passar até correndo consiga ler. A visão ela tem que ser tão clara e tem que ser de uma urgência tão grande no nosso coração, a ponto de quem passar correndo conseguir compreender claramente aquilo que vocês estão vivendo.
E a forma mais clara da visão não se perder é escrevendo. O pastor Márcio sempre fala: a melhor memória é papel e caneta. Cadê o teu devocional? Cadê os registros daquilo que Deus tem colocado no teu coração, para o teu GC, para a tua igreja local, para o teu ministério? Cadê você buscando mesmo as orientações divinas? Agora a pastora Bianca virá aqui com uma ferramenta, que é o devocional dela. Já tô te promovendo aqui, viu, meu bem? Que é uma ferramenta. A gente tem que voltar para este lugar secreto, a vida do devocional. Só toma o café e deixa o Deus Pai de lado. Não adianta, não vira. Mas nós temos que escrever a visão. Nós temos que viver a visão. Ela tem que ser clara, ela tem que ser acessível, ela tem que realmente alcançar a todos que passam por este lugar. Quando eu falo entendimento de uma visão clara, a ponto de quem estiver correndo conseguir enxergar, eu tenho claro no meu coração que essa correria que a gente diz nesse texto reflete a nossa geração hoje. É uma geração imediatista, é uma geração do fast food, e é uma geração que acaba perdendo a essência. O café é descafeinado, o leite é sem lactose, a caminhada é no drive-thru. Então tudo é muito relativo, é muito superficial, é muito sem essência. Mas quando a visão é clara, até essa pessoa que está passando de forma acelerada, desapercebida ou flutuando, meu Deus, na hora que ela vai ao encontro da visão, ela aprofunda, ela enraiza, ela mergulha. Então Lagoinha Lafayette comece cada vez mais a proclamar a visão a qual Deus tem entregue nesta casa, de uma forma clara, de uma forma acessível, de uma forma mesmo que toca o coração de todos que estiverem aqui. Claro, sem diluir a verdade, sem religiosidade, sem resistências. Não é sobre isso, mas é sobre ter o coração que revela as realidades espirituais. Porque a visão ela tem que ser escrita, a visão ela tem que ser falada, a visão ela tem que ser vivida, a visão ela tem que ser diariamente modelada, mas ela não pode ser abandonada ou esquecida. Diga comigo: a visão de Deus. Mais forte, diga: a visão de Deus para a minha vida tem que ser escrita, tem que ser falada, tem que ser vivida, tem que ser modelada. Mas eu não vou, diga mais forte, eu não vou abandonar a visão. Eu tenho certeza que muitas pessoas estiveram aqui desde o início da igreja. Quem está aqui desde quando começou a história de Lagoinha Lafayette? Levanta as mãos. Olha isso, olha isso. Uau, vamos aplaudir, gente, a vida desses irmãos que perseveraram, que acreditaram na unção pioneirista. Isso é graça de Deus. Mas vamos combinar, todo mundo que começou com C está aqui? Nem todo, e tudo bem. Tem relacionamentos, tem pessoas que são de passagem, tem gente que permanece. Mas quando a visão ela é clara, quando a visão ela é vivida, quando a visão ela é modelada, meu irmão, não importa quem chegou no começo, no meio, quem virar daqui para frente, vai carregar essa essência para viver a realidade de um legado espiritual em qualquer lugar. Já estou profetizando aqui, você sairá daqui dessa conferência já plantando novas igrejas, já gerando novos pastores, porque não é sobre um ou sobre outro, porque o nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Rodolfo, do Hugo. O nosso Deus é um Deus geracional. A visão é clara, estabeleça estabeleça um reino aqui na terra, e eu vou te levantar, você e a sua geração. Eu estou profetizando, você e a tua casa, você e o teu casamento, você e os teus filhos viverão realidade do reino de Deus. Vai passar de você, por você, e você verá um legado sendo continuado em nome de Jesus. Aleluia. Pode aplaudir, se é para Jesus, pode aplaudir. Aleluia. Meu Deus do céu. Onde nós estamos desbravando, pastor, os nossos filhos vão voar. Você não está entendendo o que está sendo gerado aqui. Talvez você está achando que é para esse tempo, talvez você está achando que é para essa realidade. Não, o nosso Deus ele é atemporal. Eu me lembro a primeira vez que Deus me deu uma visão com relação ao que eu viveria dentro de Lagoinha. Eu sou de Cuiabá, Mato Grosso, já sabem bem. E desde pequeno
eu saía da minha igreja local para as gravações e conferências dos congressos que tinha na Lagoinha Matriz. Eu tinha 14 anos de idade e pegava 30 horas de ônibus e vinha nas gravações. Participei da gravação Rio, Alegria do André Valadão, vim falando com o pastor e nem imaginava o ambiente profético e poderoso que eu estava pisando. Não, você não entendeu não. Você não tem noção do território que você está pisando aqui não, meu irmão. Vai além daquilo que você imagina, aquilo que seus olhos nunca contemplaram, aquilo que seus ouvidos nunca ouviram. Talvez até coisas que nunca desceu no seu coração serão essas que Deus tem preparado para você. Pode preparar visto, pode preparar passaporte, se posicione em fé. Deus vai soprar o teu nome às nações. Mas entenda a semente sendo lançada agora. E eu com 14 anos de idade, nós fomos visitar o templo da Lagoinha Matriz, nunca tinha entrado lá. E aí tinha um púlpito assim como esse, de acrílico, naquele palco menor ainda. Isso tem 20 anos. Eu estou com 35. 21 anos atrás. E aí tinha um púlpito, tinha um microfone. E eu peguei o microfone e eu simulei como se eu estivesse pregando. E aí minha prima foi e tirou essa foto. E eu lembro que quando ela tirou essa foto, eu olhei para o teto do templo. Não sei se você já viu, mas tem um negócio de vidro lá, azul, meio geométrico, sabe? E aquilo marcou meu coração. Na hora que eu olhei aquilo, Deus falou claramente para mim: um dia você ainda vai pregar neste púlpito. Eu era um menino, 15 anos de idade, que queria ser tudo menos pastor. Falava que ia ser pastor, eu repreendia minha mãe. Eu falei: para de falar isso, eu não quero. Eu fui para a área da administração, setor bancário, fugia do meu chamado. Meus irmãos, 21 anos depois, na graça de Jesus, eu já tenho 15 anos de Lagoinha. Nunca imaginava um dia fazer parte do grupo de pastores que plantam a visão dessa igreja ao redor do mundo. Já estive na Matriz, já fiz de intercessão, já fiz palavra de dízimo, eu já fiz tantas coisas ali, mas eu nunca preguei. Eu quero dizer para vocês que talvez para você é um culto normal, para mim é o cumprimento de uma profecia. Amanhã eu estou pregando pela primeira vez na Lagoinha Matriz. Eu falei: meu Deus, aconteceu! Ele é fiel e justo para cumprir, mas tenha a visão clara. Se posicione neste lugar elevado, de torre, de sentinela, para ter uma percepção espiritual elevada. E aí passam-se os anos, passam-se os dias, vem luta, vem tempestade, mas o que é de Deus hoje, é de Deus procede, vai se cumprir. Céus e terras passarão, mas a minha palavra permanece para sempre inabalável. Vai acontecer. Diga pro teu irmão: vai acontecer, vai acontecer. Aleluia, celebra Jesus. Meu Deus, aleluia, Jesus. De verdade, não tem vaidade nenhuma no meu coração com isso, muito pelo contrário, tem temor para Jesus amado. Vou fingir costume lá, não sei nem como vai ser esse trem. Orem por mim, amém, igreja? Flavinho ligou para mim e falou: Hugo, prega aqui, ministra aqui. Mandei mensagem para ele, a gente conversando, disse que estaria ali. E aí eu me lembrei: uau, o realizador de sonhos, ele continua vivo. O Deus ao qual você serve não está preso no madeiro, porque procura entre os mortos aquele que está vivo. Deus já liberou uma palavra sobre essa igreja. Mantenha esta visão clara. Ide em cada bairro, em cada rua, em cada esquina. Seja fiel e leal à visão a qual Deus tem colocado nesta geografia. E você precisa entender: a tua igreja é uma igreja global. Deus vai te soprar para os 4 cantos dessa terra. Mas não importa o que aconteça, no tempo determinado de Deus vai acontecer. Eu vou parar de pregar porque tem gente melhor para vir, amém? Essa hora é para vocês fingirem, né? Fazer, eu vou ficar com medo de pregar agora. Mas ó, o versículo 3 vai nos ensinando um nível de amadurecimento muito impressionante. O versículo 3 fala assim, ó: porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Diga comigo: no tempo determinado. Versículo 3 diz, ó: pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará.
ainda que demore aos seus olhos, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. O tempo determinado de Deus acontecerá. Mas ele disse: olha, a visão ainda está para se cumprir. Traz para nós um entendimento de espera. A visão já foi liberada, Deus já deixou claro para a gente já notou, mas eu não estou vendo provisão, eu não estou vendo nenhum recurso, eu não estou vendo nenhuma movimentação. Espere no Senhor, deleite-te no Senhor. Ah, pastor Hugo, então quer dizer que esperar no Senhor é ter que ficar parado? Nunca nessa vida. O reino de Deus é invertido. Um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Para você viver, você tem que morrer. Para você ser primeiro, você tem que ser o último. Para você ser servido, você tem que servir. O reino de Deus, ele é totalmente invertido. E talvez o que para muitos esperar é ficar parado. Esperar em Deus é estar em constante movimento de dependência, de espera para viver o teu milagre. Entenda, esperar no Senhor nunca é estar parado, mas esperar no Senhor é fazer parte do processo a qual Ele está te preparando para viver. Aleluia, meu Deus. Então o problema não está na visão, o problema está na ansiedade do nosso coração em querer vivê-la. O filho pródigo, ele morreu espiritualmente porque quis acessar a herança de forma precoce. Aprenda a esperar o tempo determinado para todas as coisas. Já viu aquele povo que está solteiro e quer casar? Que está casado e quer ter filho, tem o primeiro filho e quer ter o segundo filho, nunca está contente com a estação ao qual Deus está te entregando. Meu irmão, se você está solteiro, o casamento virá. Posso ouvir amém? Mas desfrute do momento que Deus está te dando. Sirva ao Senhor, vá para as missões. Meu irmão, se Deus deu graça para mim, você tem salvação. Eu casei com 29 anos, tive que sair de Cuiabá para chamar a loira mineira. Mas Deus falou assim: eu vou dar uma graça para esse menino, ele é tão bonzinho, pelo menos tem um coração bom. Espera no Senhor, mas entenda o tempo e o processo. Se você parar para pensar, essa palavra que está escrita aqui, o versículo 3, olha, aguarda o tempo determinado. Mais uma vez, diga comigo: o tempo determinado. No hebraico, igreja, essa palavra tempo determinado traz o entendimento do tempo gravado por Deus de forma irrevogável. Vou falar de novo: tempo determinado por Deus de forma irrevogável. Quero te falar uma verdade: quando o tempo chegar, não tem o que fazer. Quando o tempo chegar, não haverá impedimentos. O tempo chegou para Lagoinha Lafayette e não haverão impedimentos. A glória do Senhor na segunda casa será muito maior. Vocês estão vivendo o tempo separado, determinado por Deus, e ele se torna irrevogável. Vai acontecer. Meu Deus do céu, aleluia. Meu Deus, é para nós uma cura para essa geração impaciente que somos. Tem gente que nunca liderou um GC, que é pastorear uma igreja. Ah, eu vou parar porque eu sou visitante. Nem secou da água do batismo e tá achando que é a quarta pessoa da Trindade. Ô filho, sabe de nada, inocente. Tempo determinado fala de cura para o teu coração. Esperar no Senhor, por isso não é estar parado, mas é ser preparado para viver o propósito. Eu oro para que vocês nunca se percam na visão a qual Deus dará para vocês. Vocês acessarão mesas de autoridade, palácios, e vocês habitarão em meio a príncipes, mas vocês não vão perder o coração no Senhor, em dependência, em centralidade nele. Ah, igreja, nós não vamos abandonar a promessa na sala de espera, mas nós vamos confiar no Senhor, porque Ele não dormita, Ele é fiel e vai cumprir o que determinou. Meu Deus do céu, aleluia, aleluia. Ele não falha, Ele não tarda, mas Ele age com precisão. Ele age com precisão. A visão só está sendo,
põe a mão que eu vou falar de novo. Amadurecida no ventre divino para entregar para você no tempo determinado. Já vou encerrar, mas o versículo 4 vai dizendo sobre essa espera. Versículo 4 fala: escreva. O ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo, ele viverá pela tua fidelidade. Diga comigo: o justo viverá pela fé. Mais um pouquinho, diga: o justo viverá pela fé. Meu irmão, você não vai sustentar a visão que Deus te deu em cima dos seus diplomas teológicos. Você não vai sustentar a visão que Deus te deu em cima do teu dinheiro. Não sustenta uma visão espiritual em cima de eloquência, de arrogância, de títulos, de plataformas, de performance. O justo vive pela fé. A maneira de você sustentar a visão, guardar a visão, permanecer na visão, só é possível no entendimento de uma vida cheia de fé, de coragem, de ousadia. A fé de Deus está inundando o teu coração agora. E tudo que você pedir credo no teu coração, sem duvidar, assim será feito. Se você dizer essa montanha, remova-se daqui, assim acontecerá. Porque Deus, Ele é contigo. Ele está te preparando, Ele está te moldando para que você viva um nível de fé que somente Deus poderá fazer tais coisas. Meu Deus do céu, não tem jeito. Tem que ser por fé. Não tem outro caminho, não tem outra forma. Escuta algo. A visão de Deus para você não tem como ser sustentado por estrutura humana. A visão de Deus para Lagoinha Lafayette não tem como sustentar em estrutura humana. Vocês vão ver o nível de dependência em fé no Senhor, que a terceira, a quarta geração vão ouvir falar daquilo que vocês geraram hoje. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Aleluia, aleluia. Meu Deus do céu. Quem vive pela fé se entrega ao processo divino sem duvidar. Quem vive pela fé tem a visão clara no seu coração. Quem vive pela fé vê tudo, enxerga tudo com os olhos de Deus e não com os olhos naturais. Quem vive pela fé escreve a visão, fala da visão, caminha em cima da visão, respira a visão. Quem vive pela fé espera o tempo determinado no Senhor em fé. Quem vive pela fé proclame essa verdade por onde quer que passe. Se você é esse que Deus tem levantado como torre de vigia, como sentinela, como aquele que vai proteger, que vai permanecer e vai proclamar a visão, fique em pé no teu lugar. Eu quero orar com você, eu quero orar por você, porque a conclusão que temos diante dessa realidade é que uma vez que eu estou posicionado, Deus libera os céus em meu favor. Mas é impressionante que Abacuque, ele começa seus escritos com questionamentos plausíveis. Ele começa seus escritos dizendo: Pai, por que injustiça? Por que estamos sofrendo desse jeito? Por que essa dor? E Deus vem ensinando ele o processo do tempo, da espera. Deus vem ensinando que a visão ela precisa ser moldada. E aquele que começou um diálogo com Deus, questionando Deus, finaliza os seus escritos dizendo no capítulo 3, no versículo 17: Então, Senhor, mesmo que a figueira não floresça, mesmo não havendo uva nas vides, mesmo falhando a safra de azeitonas, mesmo não havendo produção de alimento nas lavouras, mesmo não havendo ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exaltarei o teu nome, eu me alegrarei no Senhor, que é o Deus da minha salvação, o Senhor soberano. Tu és a minha força e o Senhor faz
faz os meus pés como os do servo e me faz andar em lugares altos. Ainda que a figueira não floresça, todavia eu louvarei ao Senhor. Pode vir a conquistas, pode vir bênçãos, mas não é por isso que eu permaneço. Mesmo se a cura do câncer não vir, eu permaneço. Mesmo se a restauração do casamento não chegar, eu permaneço. Mesmo se me traírem, me decepcionarem, eu permaneço. Porque ainda que a figueira não floresça, eu tenho a presença do Espírito Santo. E quem tem Deus habitando em você, não para por nada, mas vive a realidade profética. Aplaude a Jesus. Olha ele, querido, olha só ele. o nome de Jesus, e todas as nações vão declarar. Diga! O Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. Levante as suas mãos e grita isso. Em seu nome, o inferno treme. Vamos, Lafayette, levante a sua voz e grita. Em seu nome, os coxos andam. Isso, Lagoinha, declare. Em nome de Jesus, diga. Em seu nome, vamos, levante a sua voz. Os cegos veem. E em seu nome, os mortos vivem. Diga poder nesse nome. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Viva a realidade dos céus. Em seu Porque nome, há poder Jesus, no nome de para Jesus. curar, libertar. Há poder em seu nome. Grita isso, grita isso. Libertar. Há poder em seu nome. Só você que tem fé, abra sua boca, declare isso mais forte. Há poder em seu nome, Jesus. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. Oh, há poder em seu nome, Jesus. Lagoinha Lafayette, esse lugar de sentinela, esse lugar elevado, esse lugar da torre forte, é disponível para todos, mas não é para todos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O Espírito Santo está falando claramente no meu coração que você já pensou em desistir várias vezes por conta das pressões e perseguições. Você tentou desistir, você enfraqueceu, você desanimou, você está sobrecarregado. Mas hoje Ele está procurando aqueles que estão posicionados para que Ele mesmo venha restaurar, renovar, fortalecer para viver milagres insondáveis.
Ele te convida nessa hora para que você se posicione de tal forma que os céus, a terra e até o inferno enxerguem o teu novo posicionamento de coragem e ousadia, e Ele te encherá de poder, porque recebereis poder dos céus. Quero dar o privilégio de orar por vocês no entendimento de uma transferência de unção. Escuta isso. Quando eu cheguei em Cuiabá, nós fomos para uma pizzaria emprestada, sem nenhum recurso. A igreja avançou, nós fomos para um hotel. O aluguel da diária era R$300. E tinha culto que eu não tinha esse valor de entrada para pagar o aluguel da diária. Nós estamos completando esse ano 7 anos de igreja naquela cidade. Deus nos deu uma graça de realizar uma conferência para 10 mil mulheres lá em Cuiabá. Uma conferência que custou pra gente mais de R$1.200.000. Não tenho parente rico, não tenho sobrenome Valadão, nem cara de rico eu tenho. Mas quem tem Deus tem tudo. Eu tinha uma visão clara daquilo que Deus faria, e eu me movimentei nessa fé ousada. E eu oro em nome de Jesus para que tudo que eu tenha vivido seja pequeno perto do que vocês viverão, em fé e ousadia. Então aqueles que querem viver um novo nível de ousadia, sai do seu lugar e vem aqui para o altar. Vem aqui na frente, eu quero orar por você, eu quero impor as mãos, e eu sei que você viverá milagres, curas, maravilhas. Sai do seu lugar, vem aqui à frente e clame ao Senhor.